A verdade da fé, sem rodeios. Reflexões com Ricardo Gondim. Vez por outra, talvez seja importante nos perguntarmos aonde queremos chegar. Ou talvez você que vitrina a Bethesda e está cogitando a possibilidade de vir fazer parte da nossa comunidade, talvez você se pergunte: aonde vocês querem chegar? Qual o sentido de uma comunidade de fé? Nós precisamos responder isso para que a gente não fique batendo ponto, que a gente não brinque de igreja. Qual é o nosso projeto? Permita-me responder a essas perguntas, primeiro dizendo o que nós não queremos ser, ou o que nós não devemos nos contentar em ser. Primeiro, nós não devemos nos contentar em ser um espaço em que se cumprem os ritos de passagem da vida. Nós não devemos nos contentar em ser um espaço em que se cumprem os ritos de passagem. Quais são os ritos de passagem? Casamento, apresentação de crianças, visita a enfermos, enterro. Nós não devemos nos contentar em ser uma igreja que oferece esse tipo de serviço religioso. Batismo. Qual o sentido da Bethesda? Qual o sentido de uma comunidade de fé? Segundo, não devemos nos contentar em oferecer Deus como um placebo. Vocês sabem o que é um placebo, não é? Placebo é uma pílula, é um remédio que não tem efeito terapêutico nenhum, mas funciona psicologicamente na cabeça de quem toma. Então, uma pessoa muito nervosa vai ao médico e diz: doutor, eu estou muito nervoso, eu não sei o que é, eu não consigo dormir. O médico então receita uma pílula de farinha de trigo. E a pessoa volta lá no médico e diz: doutor, estou tão melhor. Se eu não acredito, esse remédio é um santo remédio. Porque a falta de paz e a falta de sono e a inquietação que ele tinha não tem a ver com remédio, tem a ver com a cabeça dele. Isso se chama placebo. E para muitas pessoas Deus é um placebo. Terceiro, não devemos nos contentar em ser uma comunidade que confunde esperança com ilusão. Existe uma diferença brutal entre esperança e ilusão. Porque esperança é luta e ilusão é uma irrealidade. Tem gente que quer uma relação com Deus que não gera esperança, gera irrealidades. E eu não quero uma comunidade assim, de irrealidades. Quarto, não devemos nos contentar em ser uma comunidade que tem uma doutrina cínica. Doutrina cínica. Ser cínico do púlpito. Isto é, eu prego a minha mensagem e eu não tenho nada a ver com a realidade das pessoas. Eu tenho com a mensagem. Isso é ser cínico. Isso é ser dogmático. Por quê? Porque eu estou mais preocupado em fazer afirmações sobre os meus dogmas do que com a vida das pessoas. E eu não quero ser esse tipo de pastor e nem quero que a comunidade Bethesda seja isso. E quinto,
Não devemos nos contentar em ser uma comunidade que oferece a possibilidade de se conseguir vencer na vida por mágica. Os processos mágicos são processos que acontecem no estalar de dedos. E nós não acreditamos nisso. Eu não acredito que casamento se resolve com estalar de dedos. Eu não acredito que problemas financeiros se resolvem com estalar de dedos. Eu não acredito que competência no mercado de trabalho é através de joelho em terra. Competência no mercado de trabalho se dá através de estudo, de currículo, de esforço e de uma sociedade mais justa. O que queremos como igreja? Eu já disse o que não queremos. Agora deixa eu dizer o que queremos como igreja. Primeiro, salvar vidas, não salvar almas. Salvar vidas. Por quê? Porque compreendemos que a palavra alma na Bíblia prioritariamente significa vida. A Bethesda não é uma igreja que carimba passaporte de gente para ir para o céu e a pessoa vive uma vida horrorosa aqui na terra. Não é esse o nosso projeto. Primeiro é salvar vidas. Segundo, criar condições para que os indefesos consigam sobreviver num mundo inclemente. Isto é, nós precisamos ser uma comunidade profética que enfrenta os sistemas adoecidos da sociedade, que ostracizam, que injustiçam os mais frágeis. Nós somos uma comunidade que se propõe a ser uma comunidade em defesa das crianças, em defesa dos deficientes físicos, em defesa do pobre que não tem quem os defenda. O que devemos ambicionar como igreja? Terceiro, conscientizar as pessoas sobre a graça de Deus. E que a mais alvissareira notícia do Novo Testamento, que é o Evangelho, é que Deus nos ama de forma unilateral. E que o amor de Deus é incondicional. E que Deus não tem preferidos. Não há eleitos. Não há predestinados. Agora são todos, homens e mulheres. A barreira da separação foi demolida. Não há mais escravo nem livre. Não há mais justo ou injusto que mereça mais ou menos o amor de Deus. O amor de Deus é distribuído gratuitamente sobre todos. Portanto, o que devemos ambicionar como igreja? Devemos ambicionar ser um espaço que ajuda as pessoas a se humanizarem. Sermos um espaço que, a partir dos valores do Evangelho de Jesus Cristo, ensina esse espaço, ensina as pessoas a serem melhores cidadãos, melhores mulheres, melhores pais, melhores amigos, melhores profissionais. Sermos gente. Ambicionamos ser a expressão continuadora de Jesus aqui na terra. O mundo não tem mais um Jesus para ver. O mundo agora tem seguidores de Jesus que o mostram, que o exemplificam. E esses seguidores de Jesus, nós ambicionamos ser um deles. Quinto, o que pretendemos? Sinalizar, através das nossas vidas, dos nossos comportamentos, da nossa ação como corpo, comunidade, anunciar a chegada do reino de Deus entre os homens.
O reino de Deus chegou. E quem quiser vê-lo, olhe para nós. Isso é um projeto magnífico. Porque aqui nós sinalizamos, ainda não somos tudo, nem pretendemos ser todo o reino de Deus, mas nós sinalizamos. Temos sinais. Não somos perfeitos, mas queremos mostrar lampejos, faíscas, pedacinhos, farpas do que é o reino de Deus entre os homens. Por isso que nós precisamos de recursos, precisamos de dinheiro, precisamos de voluntariado, precisamos de, naquilo que no linguajar empresarial se usa muito, precisamos de sinergia, precisamos de ações não reativas, proativas. Precisamos demolir edifícios religiosos que estão na nossa cabeça para reerguermos, repintar a igreja. Precisamos fazer parcerias com outras comunidades que levam as coisas de Deus a sério. Nós somos uma comunidade de fé que tem projeto. Não atiramos no escuro, a ermo. Sabemos onde queremos chegar. Por isso precisamos de referenciais. Percebam que nós não estamos sós nessa caminhada. Há sim mais de 7.000 que não estão no mesmo barco. E nós somos apenas uma pequena e frágil expressão desses 7.000 profetas. Precisamos de um sentido de destino. Precisamos de vocação. Vocação. Nós precisamos na Bethesda de homens e de mulheres com vocação. O que é vocação? Vocação é que você não poderia ficar à margem do projeto de Jesus, porque João é o precursor de um projeto. Ele é um homem que tem uma vocação e ele joga os alicerces desse projeto e dessa vocação das afirmações que fez. Depois de ter feito afirmações negativas, ele agora faz afirmações positivas, porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo, esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, a quem João se refere, João faz algumas afirmações a respeito dele. Primeiro, e este é que vai ser o nosso alicerce como Bethesda, como comunidade. Primeiro que ele diz, ele é superior a mim. E diz por que ele é superior a mim. Ele diz, ele é superior a mim porque ele existia antes de mim. Ele é maior do que eu, portanto é o meu referencial. Não sou autorreferenciado. Quem é o referencial da sua vida? Porque na verdade, o que João está querendo dizer é que a partir de agora ele é o meu referencial. É nele que vou me referenciar. Vejam, para nós os cristãos, nós não nos referenciamos numa tradição religiosa. Nós não nos referenciamos a partir de elaborações teológicas. Nós nos referenciamos numa pessoa. Quem é Jesus? E, pensando bem, quem é Jesus, o que ele foi de verdade, não é tão importante. Porque eu não estou muito preocupado em quem foi de verdade Jesus. Eu estou mais preocupado em quem Jesus é para mim. Porque aquilo que Jesus foi é uma coisa. Aquilo que ele é para mim é outra coisa. Quem é Jesus para você? Porque quando sou, por exemplo, tentado a seguir com o caminho da maioria, o caminho mais fácil, Jesus é a minha referência. Em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, entrem pela porta estreita, pois largo e amplo é o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por essa porta. Quem é Jesus para você? Jesus é o meu referencial de vida, porque quando eu quero me deixar fascinar pelo brilho do mundo, pela vanglória de existir, que inebria a mente dos homens,
eu leio as palavras de Jesus em Lucas capítulo de número 12, versículo de número 15, quando ele diz: cuidado, fiquem de sobreaviso sobre todo tipo de ganância, porque o valor de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Cada vez que eu preciso de alento para minha alma sedenta, é Jesus a minha referência, porque eu me lembro das suas palavras em João 7,37, no último dia, o dia da grande festa, ele se colocou em pé diante de uma multidão e disse: quem tem sede, quem quer beber da água, vem a mim e beba da água que eu lhe der. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água vida fluirão do céu, saltando para a vida eterna. E eu leio essas palavras na Bíblia e eu digo: sou eu esta pessoa que precisa beber dessa água. Quem é Jesus para você? Não é importante o conceito que os historiadores e os históricos falam dele. Importante são as lições que você consegue tirar da mensagem de Jesus para a sua vida no dia de hoje. Por isso que Lucas 6:27 é importante, porque quando eu preciso de lições para a vida, eu leio dele as palavras mais lindas que eu posso ouvir sobre amor, sobre perdão, quando ele diz: amem os seus inimigos, façam bem aos que o odeiam, abençoem os que o amaldiçoam e orem por aqueles que te maltratam. É Jesus que me ensina a ser bom. Aliás, é ele que me desafia a ser bom. Porque ele diz, em Lucas 6:45, o homem bom tira coisas boas do tesouro do seu coração, e o homem mau tira coisas más do coração. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Quem é Jesus para você? João disse: ele é o meu referencial, porque ele é maior do que eu. Jesus é o bem que me faz bem. Jesus é a inspiração que me inspira, é o alento que me alenta. As suas palavras ressoam na minha alma como uma provocação para sair dos degraus mais baixos da existência. Os seus ensinos reverberam na minha mente como uma revelação divina para que eu queira ser um melhor homem, uma pessoa melhor. Quem é Jesus para você, meu amigo? Quem é Jesus para você, mulher? Ele é maior do que eu, porque é mais intensamente nobre do que eu, porque é mais sagradamente maior do que eu, porque é mais eternamente maior do que eu. E é dele que minha vida se encontra consigo mesma. João diz: eu vim porque eu mesmo não o conhecia, mas eu vim batizando com água, porque ele precisa ser conhecido de Israel, precisa ser revelado a Israel. Qual é o nosso projeto como igreja? Nos referenciar em Cristo e arder no nosso peito a mesma ardência, a mesma chama, a mesma flama que ardeu no coração de João Batista. Ele não pode ficar obscuro, ele precisa ser conhecido de Israel. Não é possível deixar uma pessoa tão nobre no anonimato. Não é possível. Foi o que João chegou à conclusão. Ele não pode ficar na beira de um lago de Genezaré, num lugar obscuro de Israel. Ele precisa ser conhecido de Israel. Eu preciso divulgá-lo, eu preciso falar dele, eu preciso anunciá-lo, eu preciso dizer para as pessoas quem Jesus é. Não é possível, é muito lindo. Suas palavras não podem se perder no ouvido displicente de religiosos.
Jesus não pode ser sufocado pelo interesse obscuro de sacerdotes. Jesus não pode ficar esmagado pela força opressora de um rei como Herodes. Jesus não pode ser anulado pela lógica perversa do dinheiro. Ele precisa ser conhecido. Não posso ficar calado. Não posso mais ficar indiferente. Qual é o projeto da Igreja Bethesda? Não podemos mais deixar para lá. Eu comecei a pregar sobre o amor de Deus, essa aventura de vivermos num mundo sem blindagem. Deus não distribui para os filhos dele aquelas vestes que os policiais usam à prova de bala. Deus não distribui para os filhos dele colete à prova de bala. Nós andamos de peito aberto no mundo igual a todo mundo. E eu venho pregando isso aqui na Bethesda. Pois tem gente que chega para mim depois do culto e diga assim: eu não quero mais ouvir que você me diga que os meus filhos não estão protegidos. Não quero abrir mão de saber e de imaginar que o meu carro anda pelas ruas de São Paulo dentro de uma redoma de aço. Não diga isso para mim que eu não quero saber. Não gosto de saber. Não venha falar para mim que o meu maior problema não é o diabo. Você fica pregando aí na Bethesda que o nosso maior problema não é o diabo, é o nosso próprio coração, e eu não gosto disso. Não quero me conectar com essa sua pregação. Porque um dia eu vim pregar e dizer assim: irmão, você quando for orar, situe o seu milagre em relação ao mundo todo. Veja se faz sentido a sua oração em relação às crianças que estão morrendo de fome, de sede, com os exilados africanos no campo de Darfur. Sabe o que uma pessoa veio falar para mim? Eu tenho lá nada a saber com o negócio de Darfur. Eu quero a minha bênção. Não quero um Deus que seja manso e humilde de coração. Eu quero um Deus guerreiro. Um Deus que me faz pisar nos meus inimigos e traspassá-los com lanças. Esse é o Deus que eu quero. E essas reações me fazem mal, porque eu quero que Jesus seja conhecido. O Jesus da Bíblia, manso, humilde de coração, doce com os pecadores, mas inclemente com os religiosos, compreensivo com a luta da vida, porque Jesus sabe que viver não é fácil. Nenhuma relação de Jesus com pecadores no Novo Testamento foi tensa, foi conflituosa, nenhuma. Todas as vezes que ele lidou com pecadores, e ele lidou com pecadores com tamanha grandeza que quiseram dar a ele um apelido pejorativo, uma pecha. E sabe qual é o apelido que deram para Jesus? Este homem é amigo de pecadores. Achando que estavam acabando com Jesus. E para mim é a coisa mais linda que se pode falar dele. A igreja é um projeto de homens e de mulheres que estão absolutamente empolgados com uma mensagem que dizem assim: eu não posso sufocar mais dentro do meu coração, porque o Espírito veio sobre ele no dia de batismo. João disse, e eu estou falando dele assim. Veja como é interessante. Eu estou falando dele assim porque eu vi no versículo 32 o Espírito descer dos céus como pomba. Vocês sabem na cena, Jesus está sendo batizado no Jordão pelo Batista, e João Batista, quando vai batizar Jesus, a Bíblia diz que os céus se abriram, ouviu-se uma voz no céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem o meu coração está satisfeito. E Deus veio sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. O Espírito de Deus veio sobre Jesus na forma corpórea de uma pomba. Pergunto:
o que foi que aos olhos de João o Batista autenticou que Jesus era o cara? Porque ele viu o Espírito de Deus descer sobre Jesus na forma de uma pomba. Na hora que ele viu, ele disse: é ele, é o cara. Pergunto: por que na forma corpórea de uma pomba? Por que é que não veio do céu um capacete, um elmo sobre a cabeça de Jesus? Não podia? O que é uma pomba? Eu acredito que há toda uma simbologia em que a imagem que Israel tinha de um Deus guerreiro do Antigo Testamento precisa ser substituída pela imagem de um Deus manso e doce no Novo Testamento. Porque a pomba é símbolo da mansidão, da paz. Vocês lembram que quando Noé, inclusive é a famosíssima pintura de Picasso, que hoje é símbolo da paz, uma pomba com uma ramagem de oliveira no bico. Quem não conhece, quem ainda não viu essa aí, que é de Picasso, é de Pablo Picasso, esse desenho, um rabisco que ele fez, muito lindo, muito precioso, símbolo da paz. Uma pomba com a ramagem de oliveira, que a história toda eu não tenho tempo para contar para vocês, que Noé soltou a pomba e a pomba voltou trazendo o ramo da oliveira, e aquilo foi símbolo de que a vida estava reverdecendo, que o mundo estava sendo recriado. E aí passou a ser o símbolo da paz. E aí vem a imagem, é uma pomba que desce sobre os ombros de Jesus. O medo que se nutria, o medo que os homens tinham de serem rechaçados pela divindade, porque foram inadequados em cumprir a lei, agora é substituído pelo descanso de saber-se bem-vindo na casa de um Deus que é manso como uma pomba. A possibilidade de sermos rejeitados pela divindade é substituída pelo acolhimento. A dificuldade de entender, de explicar, de saber, é agora substituída pelo amor gratuito de Deus, que vem sobre nós, nos ama e nos quer bem. O Espírito veio sobre ele na forma de uma pomba. É a marca que autentica a missão, a obra de Jesus Cristo. É que o Espírito Santo de Deus é um espírito de um pássaro que tem conectado a ele toda uma linguagem de paz. Glória a Deus nas alturas e paz na terra entre os homens, porque Deus quer bem a eles. Aí João diz assim: eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vê o Espírito, ouvir o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Porque João vem realizando um rito que ele tirou das cavernas do Qumran. Cavernas do Qumran era uma comunidade de essênios. Também não quero entrar em muitos detalhes, porque muitos de vocês não conhecem toda essa cultura judaica. O judaísmo estava subdividido em diversas seitas, e uma das seitas do judaísmo eram os essênios, que era uma seita austera, ortodoxa, fundamentalista e milenarista. Eles esperavam que o reino de Deus viesse se cumprir aqui na terra, então eles se isolaram em espécies de mosteiros, em lugares distantes, em ermos. E lá eles praticavam um rito, que João vai pegar esse rito, atualizá-lo, como prenúncio da chegada de Jesus. E o rito é que eles cavavam cisternas no chão, e essas cisternas tinham 7 degraus, e as pessoas desciam os 7 degraus e se lavavam. E aquela era uma lavagem em águas que eles acreditavam serem purificadoras. E João diz: sim,
Eu realizo um rito carregado de uma simbologia, mas é tudo por lá de fora. Que batizar significa mergulhar. A palavra batismo significa mergulhar, imergir, botar dentro d'água. Ele diz: eu batizo, eu faço esse rito de colocar as pessoas dentro da água. Mas vem um que é maior do que eu, que vai fazer uma limpeza não externa, vai fazer uma limpeza interna. Porque ele vai mergulhar homens e mulheres não em águas, mas no próprio Espírito de Deus. Não é mais exterioridade que conta. Agora é lavagem do interior. Transformar vidas. Porque para nós não é importante o que acontece com o rito. O que é importante é o que acontece com o coração. Jesus veio transformar corações de homens e de mulheres. Transformar vidas. Os valores mudam. Eu gosto de dizer que uma pessoa que conhece Jesus, até o cachorrinho em casa nota. Porque antes ele era bruto com o cachorro. Grosso. E aí no dia que ele encontra Jesus, ele chega em casa: ô Lulu, vem cá. E o Lulu olha para ele com os olhos arregalados: o que foi que aconteceu com esse cara? O livro de Provérbios diz que o ímpio cuida mal dos seus animais. Mas o justo, até dos animais, ele muda. Por isso que cristianismo é mudança de vida. É o jeito que você lida. Não é adequação a ritos religiosos, é mudança de vida. É impossível um homem ser batizado no Espírito de Deus e não se sentir impelido a ser diferente. Porque e eu estou cansado como pastor de ver homens que lidam com seus filhos de uma maneira pior do que um não cristão. Lida com a mulher pior. Lida com dinheiro pior. Ele vem para batizar no Espírito Santo, mergulhar em Deus. E é um mergulho, tão mergulho, que é uma nova criatura. São novos valores. É uma nova filosofia de vida. É um novo nascimento. E eu vi e testifico: este é o Filho de Deus. Quem é Jesus? João diz: este é o Filho de Deus. Porque os filhos dos deuses, toda religião tem filhos dos deuses. O cristianismo não traz nenhuma inovação. A mitologia grega, os deuses tinham filhos. Isso não é novo no campo religioso. Mas os filhos dos deuses eram poderosos. Ele é um carpinteiro. Os filhos dos deuses eram guerreiros. Ele é amigo dos pecadores. Os filhos dos deuses eram inquebrantáveis. Ele chora, se contorce visceralmente com a dor de uma viúva que vai enterrar o filho único que tem. O filho dos deuses são representantes da divindade, fria e distante. Ele é o bom pastor, que nos leva a ressignificar, inclusive, a figura do pastor. Porque no imaginário antigo, o pastor, ele cuida da ovelha hoje, protegendo-a do lobo. Mas esse mesmo pastor que cuida da ovelha hoje, protegendo do lobo, mata essa ovelha na semana que vem para alimentar os seus filhos. O mesmo pastor que cuida da ovelha é o pastor que mata essa ovelha para poder ganhar dinheiro e ter o seu pão em casa.
mas Ele é o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Este é o Filho de Deus, a razão da nossa vida, a razão do nosso viver. Pai bendito, ouvimos mais uma palavra. Que o nosso coração de fato esteja sensível à sua voz. Tantas pessoas que ouviram esta mensagem, ouviram esta reflexão e foram tocadas pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua graça, possam, Senhor, a cada dia mais serem envolvidos pelo seu amor, pela sua bondade e tudo aquilo que o Senhor tem proposto para nós, que é bom, nos traz vida, nos traz saúde espiritual. Jesus, confiamos em Ti, para que pessoas que estão sintonizadas com esta programação sejam curadas, restauradas, motivadas, animadas pelo poder do Teu Santo Espírito. Faz assim, meu Pai, em nome de Jesus. Amém.